Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Genésio só queria voltar para casa. Estava cansado, trabalhava de sol a sol, fazendo manutenção de passarelas, prédios, estruturas de pontos de ônibus, etc. Apesar de suas habilidades com a obra, por mais que não demonstrasse cansaço, ele cansava. Aquele era mais um dia. Estava doido para chegar em casa, tomar seu banho e dormir feito pedra, para aproveitar a folga no dia seguinte. Mas naquela noite, o universo não estava ao seu favor. Ele caminhava tranquilo pela estrada escura, assoviando uma música, como se aquele lugar fosse tão familiar quanto sua casa. Estava tão distraído que não percebeu a aproximação de 3 sujeitos mal encarados. "Ei, para aí, irmão, para aí!" ordenou, cheio de marra. Genésio parou assustado. Outro homem o rodeou e parou à sua frente. "Celular, carteiro, o que mais tu tiver aí? Passa!" Genésio, com calma, apenas encarou o homem. "Estava trabalhando, só quero chegar em casa." O bandido à sua frente, sem paciência, lhe desferiu um soco no rosto. Genésio cambaleou. "Passa tudo agora, meu irmão, ou quer levar?" berrou um terceiro homem, enquanto se aproximava, encostando um cano gélido de grosso calibre em sua testa. Já que o titio estava trabalhando, deve estar com dinheiro. "Quanto?" O metal bruto recuou, voltando a encontrar seu rosto em um impacto seco e violento. Genésio cambaleou outra vez, sentindo um gosto metálico em sua boca. O gesto agressivo pareceu despertar algo dentro dele. Uma fúria adormecida em algum lugar profundo de sua alma, e que, talvez, ele nem se lembrava mais existir. Bora levar! Ordenou o bandido, antes que uma pancada forte na nuca fizesse Genésio cair com o rosto no concreto. A dor no nariz foi a última coisa que sentiu antes de perder os sentidos. Acordou em um lugar escuro, iluminado por uma fraca luz. Percebeu que estava amarrado em um quarto pequeno e cheirava mofo e algo azedo. "Deco, o titio acordou!" Uma voz áspera alarmou, bem atrás dele. Uma saliva grossa, misturada ao gosto de sangue recente, se misturou na boca de Genésio. Um formigamento estranho começou na base de sua coluna, ao perceber que estava amarrado, ao se lembrar do que havia acontecido. "Me solta", murmurou entre os dentes. "Cala a boca, titio", disse o bandido, dando um soco em sua cabeça. A porta do cubículo se abriu e um grandalhão entrou. Aquele homem, Genésio ainda não havia visto. Deduziu ser o chefe. Não cale a boca agora. Faremos isso por você depois." Ironizou, se aproximando mais. Mostrou ao homem a sua carteira e seu celular. "Em sua carteira temos um cartão de passagem, um vale-alimentação e alguns trocados. Já no celular deve estar toda a sua bufunfa. Você vai desbloquear essa merda por bem ou teremos de arrancar seu dedo fora?" O homem
abaixou o celular perto de uma das mãos de Genésio, já que estava amarrado e não conseguiria se mexer. Encostou o celular em seu dedo e a tentativa falhou. Qual é a senha? Insistiu o bandido, desistindo do método. Genésio não respondeu. O golpe pesado e seco veio em seu rosto, próximo ao olho direito. Ele jurou ter ouvido seu supercílio estalar com impacto. Bora, titio! É bom parar de moleza, ou tu não duvide que eu serei capaz de arrancar essa sua mão fora. Outro golpe veio, e Genésio gemeu junto ao estalo do celular contra sua testa. Ofegou, ouvindo um som que vinha de dentro. Seu corpo tremia. Um suor frio escorreu por baixo de sua roupa. Algo parecia despertar dentro dele. A escuridão não deixava os bandidos perceberem que o corpo de Genésio crescia lentamente. É melhor que me solte, ou vocês vão levar a pior. Vixe, Decão. O velho trabalhador é marrento, hein? Decão entregou o celular para o comparsa e, quando se virou para falar alguma coisa, viu os olhos de Genésio brilhando no escuro. Eu avisei que era melhor me deixar em paz. Genésio falou com uma voz que claramente não era mais a sua. Era grave, soava como um rosnado no recinto. Os bandidos se entreolharam na penumbra. Em seguida, voltaram a olhar para o homem ao ouvirem estalos. Com um só movimento de braço, rompeu as correntes que o prendiam, com cadeado e tudo. A cadeira virou para trás em um estrondo, ao mesmo tempo em que o corpo de Genésio continuava a se expandir, esmagando o comparsa de Deco entre a parede e seu corpo forte e peludo. Diante deles não havia mais um homem. Havia uma besta, cujas costas quase encostavam no teto. Ele bufava. Junto do som de sua respiração, um ronco grosso era ouvido. Com um movimento rápido, a besta destruiu a única lâmpada que iluminava o cômodo, deixando os criminosos em completa escuridão. A única luz que ali havia era dos olhos vermelhos da criatura, que reluziam como brasas, prestes a engolir tudo ao redor. Com outro movimento calculado, seco, levantou a pata dianteira e segurou o pescoço de Deco, o grandalhão. Após, separou a cabeça do corpo com um único movimento. Essa caiu no chão, com um baque úmido e pegajoso, rolando pelo pequeno espaço até ser contida pela parede. O outro criminoso, ainda preso entre a parede e o corpo da criatura, estava desesperado procurando sua arma. Por sorte ou azar, estava desarmado. Genésio estava amarrado até então. Jamais apresentaria riscos para eles. Pensar assim havia sido o maior erro daqueles bandidos que, agora, provariam de seu próprio veneno, porém, com um tom um pouco mais amargo, ou melhor, metálico. Terminado o serviço com um grandalhão, aquele ser de pelos negros e olhos vermelhos, que pareciam brilhar de modo mais intenso, virou-se para o bandido remanescente. O espaço ali era apertado, o que fazia com que a fera, ao se mover, roçasse seu corpo inevitavelmente com o corpo do criminoso vulnerável. Ele sentiu o bafo quente da fera, que não atacou imediatamente. Apenas farejou o ar. Depois, o homem, como se estivesse saboreando cada partícula de seu medo.
Só então, com um golpe preciso e inesperado, enfiou as garras em sua barriga, abrindo de um lado a outro, expondo seus órgãos vitais. O homem caiu sangrando ao chão, ainda com vida. Enquanto Genésio, agora uma fera imponente, saiu do cômodo. O cheiro do sangue e vísceras já invadia o local. Tratava-se de uma kitnet pequena. Mal dava para abrigar uma única pessoa com poucos móveis. A fera passou por um lugar que parecia ser uma cozinha. Saiu em uma varanda escura e fria. Mais à frente estava o portão. Ele parou, farejando o ar, sentindo o cheiro da noite misturado ao sangue em seus pelos e garras. Farejando um pouco mais e aguçando melhor os sentidos, Genésio sentiu cheiros familiares. Eram os outros bandidos. Eles estavam em algum lugar ali próximo, e ele os caçaria, um a um. Com um único salto, a criatura pulou o portão. Estava na rua. Era um local isolado, com uma estrada cimentada que se estendia para longe. À frente, um muro rodeava algum pátio grande, como um prédio ou cemitério. Genésio não queria saber. A sede de vingança o consumia. Além do mais, ele só queria voltar para casa e avisou aos infratores que aquilo não ia terminar bem. Ouviu batidas no portão da kitnet e se escondeu. "Decão!" chamou uma voz forte. Genésio reconheceu o homem que havia lhe desferido coronhadas. Segurou a vontade de rosnar, vencendo seus instintos, que queriam despedaçar aquele covarde. Esperou com paciência. O momento certo viria. O bandido estava com um celular em mãos. Xingou, levando-o ao bolso. "Merda, não atende!" reclamou, puxando o celular de volta. Tentou outra vez. Foi quando um som perturbador chamou sua atenção. Algo raspava o concreto frio. O criminoso olhou. Nada viu. "Quem tá aí?" quis saber. A fera parou, observando sua próxima vítima. O criminoso ignorou completamente aquilo ao não ver nada. Voltou suas atenções para o celular e, nesse momento, sentiu um bafo quente em suas costas, seguido de um ronco que lembrava um leão, só que bem mais monstruoso. O homem se virou de súbito e puxou sua arma ao ver aqueles olhos vermelhos a poucos centímetros a lhe encarar. O focinho alongado, presas, mal cabiam na boca. "Deus! Deus!" gritou o homem, dando passos para trás. "Cão do inferno! Volte para onde você nunca deveria ter saído!" ordenou. Suas mãos suadas e trêmulas não lhe permitiram atirar. O lobisomem à sua frente rosnou e abriu mais a boca, deixando seus dentes ainda mais evidentes. Era uma ameaça, um convite para morrer. O bandido correu. A fera não o seguiu. Ao perceber que não estava sendo perseguido, pegou o celular e clicou para gravar um áudio. "Papum, pelo amor de Deus, corre pra cá agora! Tem uma besta do inferno aqui na casa de Decão!" Enviou o áudio, o peito arfando. Olhou ao redor, suando, ofegante, percebendo que até a sinfonia noturna estava silenciosa, indício claro de predador à espreita.
Seu celular vibrou e ele, nervoso, rapidamente o pegou e reproduziu o áudio. Besta do inferno? Qual é, mano? Tá fumando em plena missão? Estou indo aí e vou te quebrar na porrada se tu tiver brincando. Algo peludo, pesado, pulou em cima dele, fazendo gritar e derrubar o celular. Tentou puxar a arma novamente, mas a fera foi mais ágil. Cravou as presas na mão do homem, desmembrando-a do corpo, com arma e tudo. Em seguida, cuspiu. O bandido urrou de dor, enquanto o sangue jorrava, manchando o chão. A fera se ergueu nas patas traseiras, trazendo o homem consigo. De pé, aquela besta tinha mais de 2 metros de altura. Continuou erguendo até que pudesse encarar sua presa diretamente nos olhos. Segurava o marginal com uma facilidade de um adulto erguendo uma criança de 2 anos. O homem encarou os olhos vermelhos da criatura, que mostrou os dentes ensanguentados, como se sorrisse. Foi a última coisa que viu, antes de sentir a dor aguda das garras perfurarem na altura das costelas, se encontrando dentro de si. O corpo frágil tremeu ao choque da dor lancinante. Podia sentir o próprio sangue quente encharcar seus quadris e pernas, levando junto a sua vida. A criatura afundava as garras cada vez mais, cavando fundo, rasgando músculos e tecidos. Tudo que mantinha aquele corpo vivo se desfazia até que se partisse em 2. A parte de cima do tronco caiu para trás, direto ao chão, enquanto a outra metade pendia nas garras ensanguentadas da criatura. Então, houve-se tiros. A criatura saltou, sumindo na escuridão, deixando apenas a parte de cima de um tronco, arma, mão e sangue pelo caminho. Gritos se aproximavam do local. Didico! Didico! Eram 3 homens, entre eles o que havia abordado Genésio. Um dos bandidos, ao se aproximar demais, gritou com o impacto da cena à frente. Em seguida, desmaiou. Os outros 2 se aproximaram. Um deles começou a fazer ânsia de vômito. Cara, que merda é essa? Mandíbulas fortes esmagaram sua cintura, arrastando-o para a escuridão. O outro estava vomitando na calçada. Socorro! Socorro! Seus gritos ecoavam na noite, chegando aos ouvidos do homem que se recuperava do mal-estar. O outro companheiro, o primeiro a ser impactado pela cena, seguia desmaiado. O remanescente não esperou para ver o que havia levado o compasso, tampouco esperaria o outro acordar. Correu para longe, largando aquele cenário de horror e gritos para trás. Esses cessaram algum tempo depois. Galopes frenéticos, junto a uma respiração grossa e cansada, se aproximou do local. O homem desmaiado começava a recobrar a consciência, mas não teve tempo de perceber onde estava. A fera o lançou de volta ao chão com uma única patada. No golpe seguinte, arrancou a cabeça do corpo. O sangue espirrou e se espalhou pelo asfalto frio da noite, misturando-se ao da primeira vítima. Em meio à escuridão, a rua foi tomada por filetes vermelhos que escorriam em traços irregulares, desenhando caminhos tortuosos sobre o piso, transformando o chão em um cenário lúgubre, como se a própria noite tivesse sido tingida de vermelho. Faltava apenas um, e Genésio iria atrás. Sabia que o tempo não esperaria por ele, e ele não perderia aquela noite de vingança. Precisava terminar com aquilo antes do sol nascer, e ele faria, pois aqueles homens haviam despertado nele algo há muito tempo esquecido. Precisaria valer a pena.
O sobrevivente estava escondido atrás de um amontoado de lixo, em um galpão velho. Observando a noite com ouvidos atentos, não havia barulho. A noite estava terrivelmente quieta, como se a própria morte estivesse andando por ali. E estava atrás dele. Genésio apurou seus sentidos. O silêncio mortal da noite, onde nem o vento ousava interromper sua justiça, o fazia ouvir uma formiga tímida no asfalto. Sentir o cheiro do medo onde ele estivesse. Ele correu pelas ruas escuras e parou a alguns metros do lixão onde o sobrevivente estava escondido. A fera caminhou devagar, confirmando a cada passo que sua vítima estava ali. O homem, encolhido feito um garoto de 3 anos, com medo de bicho-papão, permanecia calado, ouvindo o próprio coração martelar no peito, gritando fuga. Foi quando um cleque no meio daquele lixão irrompeu o silêncio mortal. O coração do bandido quase parou. Ele tentou não respirar. Algo estava pisando sobre aquele solo sujo, em algo que parecia ser pedaço de telha quebrada. O som se repetiu, agora mais fundo, como quem quer que estivesse ali não tivesse problema em demonstrar sua presença. Algo voltou a estalar sob seus pés, juntamente com um som que lembrava uma lata. Foi quando algo atingiu o homem em cheio, úmido, duro, rolando para trás dele, ficando entre seu quadril e um caixote velho. Ao olhar e ver o que era, o homem não conseguiu conter o pavor. Havia ali a cabeça do homem desmaiado, fresca, que o lobisomem havia acabado de arrancar. Sentiu nojo, medo, queria sair dali, pois ele sabia. Aquela cabeça ali era um aviso claro, como se a besta sussurrasse para sua alma: sei onde você está. Ele tentou se afastar um pouco para se afastar daquela cabeça ensanguentada, cujo buraco, onde antes havia um pescoço, ainda vertia sangue e partes de tecidos ainda pendurados, como se recusasse a ir embora. Mas, ao se mover, derrubou outros caixotes e sacos ao redor, fazendo um barulho estrondoso, deixando-o completamente exposto. O susto pela cabeça, mas o fato de ter sido descoberto, fez a adrenalina correr por seu corpo. Levantou em sobressalto e correu por ali, gritando, tropeçando, sentindo a urina quente escapar de seu corpo, como seu próprio desejo de escapar de seu destino mortal. Ouviu o lixo sendo revirado com voracidade atrás dele, junto de um rosnado feroz, o que o fez correr ainda mais. O homem pulou para fora do lixão. A fera foi atrás. Ele agora corria pela rua, gritava por socorro, mas estavam longe de tudo, ninguém ouviria. Genésio poderia acabar com aquilo, sim, mas resolveu perseguir aquele marginal para ver o quão resistente ele seria, o quanto aguentaria correr. Precisava se divertir, além do mais, a tentativa de assalto havia o deixado tenso demais. O homem continuava correndo. Atrás dele, a fera vinha bufando, as garras raspando o asfalto. Durante o momento da corrida, sentiu um bafo quente em suas costas e, segundos depois, um arranhão. O sangue quente deslizou rápido pelas suas costas, ensopando sua blusa, mas o homem não parou. Sua mente só queria fugir, e isso era tudo que estava fazendo, tentando sobreviver. Com isso, não prestava atenção onde estava indo, nas ruas que entravam. Nem sabia onde estava. A
A fera ainda estava em seu encalço, rosnando, as garras raspando o chão, chegando tão perto que o criminoso em fuga podia sentir o bafo quente no pescoço, sem trégua. Tentou se convencer de que estava vencendo. As pernas já estavam chegando no limite, mas a esperança de sair vivo daquela situação o fazia correr ao máximo, ignorando o cansaço, a fraqueza, a sede. Um muro logo à frente, bloqueando o seu caminho, fez com que o fio de esperança que tentava manter escorresse pelos dedos. Não havia saída. Suas pernas fraquejaram e ele caiu ao chão, entregue. Sabia que iria morrer. A besta parou a poucos centímetros dele, ofegante. O homem fechou os olhos, ouvindo a fera farejar o ar, andando ao seu redor. Foi quando um galo cantou ao longe, acendendo dentro de si uma fagulha de esperança. A fera olhou para o céu, ainda encoberto pela escuridão. O rapaz abriu os olhos ainda marejados e soluçou, implorando silenciosamente por sua vida. A fera bufou, olhando-o mais uma vez, como se julgasse suas lágrimas. Andou passo por passo, saboreando cada segundo final de sua vítima, antes de abrir a boca, fechando em volta da cabeça do bandido, que ouviu cada dente tomando seu lugar em seu crânio, instalando, rompendo seus limites, até que a inconsciência o consumisse por completo. A fera mastigava a cabeça que estalava em sua boca como um osso de frango saboreado por um cão faminto. Logo, o som se tornou úmido e viscoso. A criatura mastigou o cérebro, enquanto com as garras puxava os ombros, um para cada lado, deslocando-os em um estalo seco, separando os braços do corpo. O galo cantou mais uma vez. Quando o astro-rei tingiu o horizonte com um vermelho intenso, um uivo profundo e prolongado preencheu o silêncio da noite, da forma em que um sinal escolar anunciaria o fim do recreio. A fera correu para longe, deixando seu rastro de sangue, morte e justiça para trás, enquanto um novo dia, lentamente, se aproximava, como se estivesse contemplando o horror que a besta deixou para trás. A natureza ao redor começava a reagir à chegada do dia, parecendo entender que agora era seguro fazer barulho. O dia que avançava aos poucos, tingindo o céu com cores alaranjadas, rosa e azul, era o fim de uma noite infeliz para aqueles que ousaram em perturbar um pobre trabalhador, sem saber que este escondia uma fera dentro de si, dando início a uma página em branco para aqueles que despertariam e teriam a oportunidade de fazer daquele dia melhor do que o dia anterior. Chance essa que aqueles homens não tiveram, de ver o dia amanhecer, de ter em mãos mais uma página em branco para fazerem de suas vidas um caminho diferente. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo com quem você acredita que gosta desse conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva. Assim, você apoia a escrivaninha da Thay. Obrigada por ouvir.